Minhas ladies do segundo ano Colégio Frei Francisco, meus lindos, eu estou passando por aqui para nós analisarmos aí algumas questões que eu encontrei por aí que podem servir muito para o seu simulado, para a sua prova, beleza? Dei uma olhada em algumas questões, né, dentro do que vocês vão encontrar no simulado. Selecionei algumas aqui para a gente estar debatendo e revisando alguns conteúdos de extrema importância para a sua prova aí, e eu espero que dê tudo certo, beleza? Vamos lá? Bom, a primeira questão que eu trouxe para vocês foi essa aqui, ó. Trouxe aí fiz a questão de colocar um pequeno comentário aí embaixo para que quando vocês revejam o vídeo aí ou façam alguma anotação, fique com um pouco mais de informação aí para vocês, uma informação mais formalizada, digamos assim, beleza? Bom, a questão de número 1 é essa daí, ó. Entre as alternativas abaixo, assinale a alternativa que não apresenta um fator ligado à constituição e expansão do processo de urbanização. Bom, ele vai querer algo aqui que não esteja relacionado ao processo, à expansão do processo de urbanização. Vamos lá, algo que não esteja relacionado a esse processo de urbanização. Deixa eu só botar alguma coisa aqui que meu mouse é péssimo. Vamos lá, não é porque eu tenho um mal de Parkinson não, viu? Que Deus o livre, mas vamos lá. Bom, alternativa A. O êxodo rural, ele está relacionado ao processo de expansão, sim ou não? Sim, óbvio, né? A galera sai da zona rural, vai para a zona urbana, intensificando o processo de urbanização, beleza? Então, não é a letra A alternativa, porque ele quer o que não apresenta um fator ligado a esse fenômeno. Então, vamos lá. B. A industrialização está ligada à urbanização? Como diz meu aluninho lá no sexto ano, é óbvio, professor, é óbvio. As indústrias foram uma das principais responsáveis por esse processo de urbanização. Metropolização, galera, à medida que a urbanização intensifica, aumenta, né, a metropolização é algo certo, a formação dessas cidades, a ampliação dessas cidades, o crescimento dessas cidades. Muito fácil essa questão. A resposta, letra D, a reforma agrária. A mecanização do campo, por que, professor? Que ela está relacionada, veja que ele colocou aí 3 óbvias e deixou você entre 2 aqui, né? A mecanização do campo, ela vai proporcionar o chamado desemprego estrutural dentro da zona rural. Então a mão de obra humana substituída pelo maquinário na hora do plantio, da colheita, enfim, essa galera vai ter que migrar para as cidades em busca de melhorias de condição de vida. Certo? Agora a reforma agrária não. Vamos ver qual é o comentário da questão. Olha só. Os principais fatores que constituem ou intensifiquem a urbanização são, claro, o processo de urbanização, com o aumento de empregos, né? E o êxodo rural, que ocorre por meio da mecanização do campo, né? Da concentração fundiária, dos fatores atrativos das cidades, busca de emprego, renda, conforto, né, entre outros elementos. Além disso, a urbanização ela quase sempre acontece acompanhada de um processo de metropolização, viu? Falei para vocês agora há pouco, e a concentração da população nessas metrópoles. Essa reforma agrária é uma tentativa de reestruturar a área rural, setor primário, né, em busca de tentar minimizar essa exclusão sofrida pelo homem do campo mediante esse processo de revolução verde, como foi chamada, de tecnologia chegando ao campo, enfim, beleza? Questão de número 1, alternativa letra D de demente. A outra questão que eu trouxe para você foi essa daqui, ó. Dentro desse processo de urbanização aí, ó, o processo de urbanização ocorre a partir de fatores, esses fatores atrativos e fatores repulsivos, eles são importantíssimos para esse processo de urbanização. Quando uma cidade ela é atrativa, ela vai, óbvio, receber muitos imigrantes e ela vai não só receber imigrantes temporários, mas também definitivos, né? Quem não quer migrar para um país desenvolvido, morar lá e crescer economicamente, buscar melhorias de condição de vida, né? Bem como existem cidades que também possuem fatores repulsivos, né? Guerras, fome, enfim, e aí acaba gerando o problema mais grave disso, que são os refugiados, beleza? Bom, preencha a lacuna aí
a segunda lacuna de acordo com a primeira, né? Identificando os fenômenos e que se enquadram-se nessas duas categorias. Bom, nós temos aqui o 1 para os fatores repulsivos e o 2 para os fatores atrativos. Vamos lá. A concentração fundiária. A concentração fundiária é um fator repulsivo ou atrativo? É claro que essa concentração fundiária ela será um fator repulsivo. É um dos fenômenos aqui, responsáveis pela imigração, pela saída das pessoas do campo para as cidades, pois a maior parte passa a ser aí ocupada por um grupo menor de pessoas ao longo do tempo. É aquela velha questão, galera, de poucas pessoas com muita concentração de renda e de terra e muitas pessoas com pouca terra e pouca renda. Pouca gente com muita terra e muita renda e muita gente com pouca terra e pouca renda, beleza? E aí esses locais, essa concentração fundiária acaba sendo um fator repulsivo. A industrialização, sem dúvida nenhuma, a industrialização é um fator atrativo. Ela aumenta a quantidade de vagas disponível para emprego, né? Atraindo assim uma quantidade de pessoas considerável, né? Dentro do comentário eu coloquei para vocês aqui até saída do meio rural para a zona urbana, mas eu reforço também que há uma migração urbana-urbana, não só rural-urbana, entendeu? Como é que se dá isso, Edson? Bom, nós moramos em cidades de menor porte, né? Piripiri, Piracuruca, nossa região aqui. Suponhamos que não sei, uma cidade com maior porte fosse vizinha onde nós moramos e nessa região indústrias chegassem e ofertas de emprego fossem reais, e a gente, sem dúvida nenhuma, teria que migrar aqui da nossa zona urbana para uma outra zona urbana bem mais estruturada para irmos em busca de melhores condições de vida, né? Então, se liga nessa dica aí, não só rural-urbano, mas também urbano-urbano, beleza? Tá bom? Então, é um fator industrialização, fator atrativo. Oferta de empregos urbanos é um fator atrativo ou repulsivo? Cara, é meio redundante até eu falar aqui nessa questão, porque eu acabei de falar aqui da industrialização que vai ofertar esses empregos aí, e é sem dúvida nenhuma atrativo, entendeu? O aumento de empregos está vinculado aí ao setor secundário, também ao setor terciário, né? Secundário às indústrias, terciário ao comércio e serviço, no caso, né? Comércio e serviço, beleza? E a modernização do meio rural. Essa modernização do meio rural, ela sem dúvida, a gente volta até aqui para a questão da concentração fundiária, ela é um fator muito repulsivo, né? Porque essas pessoas, essas famílias que antes plantavam e forneciam mão de obra para alguns latifundiários, no caso, né? Eles agora têm que ser jogados de lado literalmente para buscarem melhores condições de vida, porque hoje nós temos aí dentro da agricultura 4K principalmente tratores não tripulados, é isso aí, verdade. GPS, imagens de satélite, entendeu? Transgênicos, cara, tem uma infinidade de coisas aí que faz com que essa tecnologia ela faça com que essas pessoas acabem perdendo, né, seu meio de sustento, suas vagas no campo, beleza? Bom, outra questão que eu trouxe para vocês, galera, isso aqui é muito cobrado, inclusive tem questões de Enem que são cobradas, questões de concurso sobre conurbação. Edson, o que é essa conurbação? Antes da gente ler a questão, eu vou te falar bem, é o encontro, quando duas cidades se chocam horizontalmente. Essas cidades, o processo urbano é intenso, elas crescem horizontalmente ao longo de um período e não tem mais área territorial para essas cidades crescerem, então elas se chocam uma com as outras. Essa conurbação é muito famosa aí no Enem, muito famosa em concurso, e eu gostaria que você, por gentileza, tivesse um pouquinho de atenção para com essa conurbação, beleza? Vamos lá. O que é conurbação? Letra A. É a expansão vertical das cidades. Já começou errado. Acabei de dizer para vocês aí
que é a expansão horizontal. Vertical são prédios, horizontal, criação, construção de conjuntos habitacionais, expansão horizontalmente, tá bom? Então, fora a letra A aí, o gabarito ele vai nos trazer a letra B, que é o encontro de duas ou mais cidades, formando aglomerados urbanos intermunicipais, conceito formal dessa conurbação aí, né? O encontro de duas ou mais cidades, formando grandes aglomerados aí intermunicipais. Bom, Edson, me dá um exemplo aqui no Brasil, já que tu tá falando aí. Eu vou te dar um exemplo lá do ABCD paulista, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, aquela região ali não tem mais para onde crescer horizontalmente. O crescimento é vertical, né? Como já ocorre ali na região sudeste, principalmente em São Paulo capital, já há algum tempo. Beleza? Outra questão da PUC. Nos países industrializados, a migração, veja só, processo migratório, campo, cidade, tem uma causa fundamental. Ele vai querer saber aí essa causa. Volto a frisar para ti. O que vai acontecer? Por que essa galera vai estar praticando esse êxodo aí? Carência de melhores condições sociais no campo. Baixa produtividade agrícola. Sei. Pressão demográfica no campo. Quer dizer que está crescendo tanta gente, tem tanta gente assim para estar faltando lugar no campo para essas pessoas habitarem. Dificuldade de aquisição de terras, é fato real, mas é apenas isso aí. E as pessoas e os pequenos proprietários que já possuem seus pequenos lotes de terra, por que estão migrando? Por que estão saindo de lá? Né? O fator real é isso aqui, ó, é a liberação da mão de obra por conta desse processo aqui, ó, mecanização do campo. Abre teus olhos e ouvidos para isso aí. Principal causa, mecanização do campo, que vai proporcionar isso aqui, ó, que é o êxodo rural, tá bom? Substituição da mão de obra do homem pelas máquinas no meio agrário, ok? Muito simples e bem fácil de se compreender. Bom, trouxe uma questão para vocês subjetiva, e certamente você vai encontrar essa questão na sua prova. Não é essa questão especificamente que eu estou falando, mas acerca desse conteúdo, sem dúvida nenhuma, você vai encontrar que é a questão dessa hierarquização dentro do processo urbano. São as chamadas megalópolis ou cidades globais. O que são essas megalópolis, essas cidades globais? E dei aqui dois exemplos para vocês. Bom, o conceito está aqui, ó. Também são chamadas de megacidades. Se já não bastasse ter o nome megalópole, cidades globais, elas também são chamadas de megacidades. São cidades com uma elevada população, que estão plenamente integradas à economia globalizada. No meio econômico, elas exercem o papel de protagonistas, são as principais, exercendo função de concentração e controle econômico. Geralmente são caracterizadas pela modernidade na sua arquitetura, por abrigarem grandes corporações mundiais, empresas transnacionais principalmente, sedes de organismos internacionais. E, entretanto, nessas grandes cidades também há contradições de desigualdade social, que isso é inevitável. Gente, observa que nesse conceito eu não coloquei, eu falei aqui no início que elas possuem uma elevada concentração populacional, mas particularmente sigo a ideologia de alguns geógrafos acerca dessa hierarquização urbana, que não gostam de delimitar dentro dessa geografia quantitativa uma quantidade X de pessoas para determinar se é centro global, se é cidade global, se é uma metrópole, se é uma... Enfim, entendeu? A quantidade de habitantes eu acho um pouco incoerente você determinar somente a quantidade. A elevar é óbvio que se a cidade é imensa, é uma grande cidade, é óbvio que a quantidade de pessoas nessa região tende a ser inevitavelmente elevado. Alguns exemplos dessas mega cidades aqui para vocês. Tem Nova York, Tóquio, aqui no Brasil aí, ó, Rio, São Paulo, Cidade do México, Los Angeles, tá bom? E inúmeras outras cidades aí que vocês podem estar se deparando com elas, com essas características no mundo, certo? Galera, para não faltar
aquela nossa primícia das dicas. Professor, me dê as dicas para a prova. Tá aqui. Eu acho que perceberam que nessas questões aí que eu cobri para vocês, que nós debatemos agora há pouco, nós tratamos bem essa questão dessa urbanização. Dê uma olhadinha lá na questão das características gerais dessa urbanização, como ela ocorre, qual o processo, ver as consequências da industrialização, tanto para o meio ambiente, né, como foi a nossa última aula que nós vimos lá, as consequências para o meio ambiente, como também as consequências sociais, as consequências econômicas, se existem consequências negativas dentro da economia para a industrialização e tal. Então, dá uma olhada nisso aí. Os fatores atrativos e repulsivos que nós respondemos as questões agora há pouco. Conurbação e hierarquia urbana. Essas temáticas aí, na verdade, são as dicas que eu deixo para você, para o seu simulado, para a sua prova. Tá bom? Meus filhos, um grande abraço. Deus abençoe vocês. Espero que a gente possa se ver em breve. Tá bom? Valeu!